Seja muito bem-vindo. Esse é o 38º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter o controle da ansiedade, levando em conta pequenas mudanças ao longo do tempo aí, que vão auxiliar a melhora na qualidade desse item. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, os meus pacientes há quase 2 anos nessa trajetória. E o tema do episódio de hoje é o estresse. Então são pontos aí do estresse que você deve levar em conta. Para começar o episódio, então, como é um ritual que eu criei anteriormente aqui, nós vamos começar com uma meditação. Eu quero que você esteja na sua posição de meditar, quero que você esteja confortável, de costas retas, seja no chão, na parede, seja numa cadeira, de preferência de costas retas para ter um melhor proveito da parte respiratória desse exercício. Defina a posição dos olhos, se você quer eles fechados, abertos, entreabertos. Agora, eu quero que você puxe o ar pelo nariz, solte o ar pela boca fazendo 3 vezes, mais 2 vezes. Mais uma vez. Agora, eu quero que você pense num problema. Pode ser um problema, pode ser uma ansiedade, algo que está te perturbando nesse momento da sua vida. Pense nisso. Agora vamos respirar 5 vezes. Mais uma vez. Limpe a energia. Deixe o seu corpo no controle de toda essa situação. Antes de abrir os olhos, eu quero que você pense em algo que você é grato. Pode ser qualquer coisa, qualquer pequena coisa. Agora pense por alguns momentos em algo que você é grato. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos, caso os tenham fechados. E aí, como é que você se sentiu? Então, esse é um exercício que eu gosto muito para lidar com o estresse. Eu já guiei ele em outros momentos aí no canal. E eu estou gravando o 37º, 38º vídeo em Concórdia, em uma visita aqui na casa dos meus pais, no período do carnaval. Caso hoje é terça-feira, estou
estou adiantando esses vídeos para fazer a retirada dos sisos, investir aí na minha saúde e manter a postagem do canal em dia. Antes da gravação desse vídeo, eu iniciei a publicação de stories no Instagram. Então, eu estou iniciando aí nas redes sociais, estou querendo iniciar de forma consistente com conteúdo em todas as redes sociais. O episódio de hoje ele se trata sobre estresse. Então, a gente fez uma meditação que eu uso bastante, né? Ouvia no passado, agora não ouço tanto, e usei em alguns momentos ela com pacientes, com pessoas, tem ela gravada no canal também. Então, esse episódio ele é sobre o estresse. O que devemos fazer com o estresse, como controlamos, evitamos o estresse. Então, primeiramente, vamos começar com a definição. Então, o que é estresse? O estresse, ele é algo relacionado ao presente, é você estar pilhado no momento presente. Por exemplo, é a mesma sensação da ansiedade, só que a ansiedade é em relação ao momento futuro. Então, o estresse é em relação ao momento presente. E o que eu quero dizer com isso? A ansiedade é você está ansioso com algo que vai acontecer no futuro, e o estresse você está se sentindo pilhado por algo que está acontecendo no presente. Então, isso é o estresse. É esse ponto que nós vamos trabalhar no episódio de hoje. Para começar, o estresse é quando você passa por uma alta carga, por um momento estressante, por alguma coisa assim, que você precisa saber lidar com isso, né? Que você precisa saber como manejar essa situação. E para começar, eu vou começar então com uma bifurcação, um pouco diferente dos outros episódios, mas eu vou começar com uma bifurcação. O que devemos fazer? Evitar ou lidar com o estresse? É a primeira pergunta que a gente tem. Então, assim, a regra para o estresse é você evitar. Então, se tem alguma coisa que está te levando muito ao estresse, a primeira coisa que você deve pensar é se tem alguma maneira de evitar isso. Eu posso deixar de conviver com aquela pessoa no trabalho, eu posso aceitar aquela outra oferta de emprego, eu posso reconsiderar minha relação, eu posso deixar de ver essas pessoas da família se isso está me causando estresse. Então, a primeira consideração que você deve fazer é se você pode evitar, sem grandes custos, esse agente estressor. Se isso não for possível, então você deve lidar com o estresse. E lidando com o estresse, você precisa saber encarar isso. Você precisa ver uma forma de se acalmar, ver formas de lidar com o estresse. Mesmo quando parecer difícil, você tem que conseguir organizar essa questão do seu estresse. Você ter de fato um controle em relação ao que está acontecendo. Isso é essencial, tá, gente? Você deve saber lidar de qualquer maneira, mas assim, se possível, evitar ou reduzir o estresse que você tem que ter. Você não precisa enfrentar tudo, você não precisa ser tão forte o tempo todo. Falando assim, dentro da psicologia, até eu me lembrei de algo que não estava no roteiro agora, sobre o transtorno de estresse pós-traumático. É um problema de ansiedade, né? Trauma. Então, até estava comentando isso ontem com uma paciente que falou aí de uma situação familiar. Então, assim, se acontecer algum trauma, é um evento estressante e isso estiver impedindo você de alguma maneira, o evento citado ontem foi de um pai que sofreu um acidente, né? Tá resolvendo algumas questões agora na justiça. Após sofrer esse acidente, ele não quis que a sua filha viajasse. Era uma distância um pouco maior, se referindo que tinha que passar por grandes BRs e que era longe e tudo mais. Então, assim, é algo complexo,
e provavelmente ele passou isso por ainda estar, né, vivenciando esse estresse. Inclusive, a paciente já tinha recomendado atendimento clínico para ele, já tentou recomendar, e eu falei que é bom ficar atento. Se esse sintoma persistir, não vai ter o que fazer, vai ter que realmente ir para o atendimento. Mas por que eu digo assim, se persistir? Talvez ele só esteja na adrenalina daquele momento, né, de recém ter sofrido o acidente, e talvez isso se cure, né, talvez isso passe. Não é todo evento, não é todo luto que você precisa de uma psicoterapia ou que você precisa de fato tomar remédio para dormir ou lidar com a situação. Não são todos os eventos, são apenas alguns impactantes, e com o tempo isso deve ser reorganizado na sua vida, tá? A sua vida deve voltar a um ritmo anterior, não envolvendo sequelas físicas, claro, né? Se a gente falar de uma sequela física, torna isso impossível, mas não envolvendo sequelas físicas, tudo deve voltar aí como era anteriormente. E sobre o estresse pós-traumático, ele deve ser bem trabalhado e a pessoa deve conseguir voltar a fazer as coisas, né? Por exemplo, tem outros casos aí de acidente que as pessoas conseguem lidar melhor com os acidentes, conseguem até voltar a viajar, conseguem fazer diversas coisas. Então também é uma possibilidade. Essa questão dos estresses, dos traumas, é algo que algumas pessoas precisam lidar com isso, principalmente se estiver interferindo aí em outros fatores da vida. Então, o que é importante para lidar com o estresse? Tem várias coisas aqui que é importante para lidar com o estresse, né? Tem vários pontos que são extremamente importantes que você deve levar em conta para lidar com o estresse. Começando com o que eu sempre cito nos episódios: o sono. O sono é essencial para a regulação do estresse. Então, se você não estiver dormindo bem, você não está se recuperando bem. Você vai estar mais estressado, mais ansioso, vai estar indo para as recompensas imediatas, vai estar indo para os vícios, vai estar indo para as compulsões, vai estar cedendo de inúmeras formas coisas que você não gostaria, vai estar procrastinando, vai estar aí comendo coisa que não gostaria, gastando com coisa que não gostaria, vai estar cometendo diversos erros na sua vida. Então, assim, para você começar a regular seu sono, para você começar a regular sua ansiedade, você deve regular seu sono. Então é algo que eu sempre cito nos meus episódios. A cafeína, então, a cafeína ela é encontrada no café. Então, citando o café, você deve tirar ele da tarde e da noite. Por exemplo, você toma café 8 da noite, 6 da tarde, 3 da tarde. Então você tira o café às 8 da noite, passa uns dias, tira das 6 da tarde, passa uns dias, tira das 3 da tarde. Chimarrão, que é uma bebida aqui do sul, tomar só de tarde, 1 ou 2 cuias, de preferência de manhã também. Chá verde, até ali o meio da tarde. Chá preto, evitar tomar de tarde também, deixa para tomar mais de manhã. Chá mate, tomar ali no comecinho da tarde no máximo. E energético não recomendo tomar. Refrigerante é quando você tomar de meio-dia e deu, né? Os chás de preferência para a sua horta. E sobre o café, tem a possibilidade do descafeinado. Se você for fumante, né, eu já notei que fumante não tem adesão com o descafeinado. Então beba um chá de horta, beba outra coisa. Faça outra bebida ou simplesmente não tome nada, mas não tenha o café. Lembrando sempre da ingestão de água, tá? Que é o principal líquido que a gente deve beber. Então água é importante, os outros líquidos não tanto. Então esse ponto é essencial. Outro item do sono, você deve estar com a luz artificial e natural regulada. E o que é estar com a luz artificial e natural regulada? É você, por exemplo, não pegar muito no celular de noite, evitar muita televisão, muita luz durante a casa, né?
no sentido da luz artificial, e ter a luz natural e a luz artificial de dia, que de dia elas tendem a te favorecer. Então esse ponto é bem importante, verificar aí para não estar comendo todos os dias muito próximo do horário de dormir, não estar fazendo muita atividade física e próximo do horário de dormir, né, estar fazendo no período do dia normalmente, não estar cometendo erros como jogar, ver coisas que te deixam para cima, enfim, programas nesse sentido aí, televisivos, né? Eu cito o exemplo do Big Brother, que se eu assistisse, eu gostava de criança, tá? Não tenho nada contra, já tive meus preconceitos, mas no momento não tenho nada contra. Se eu fosse assistir, eu assistiria gravado. Eu tenho a Globoplay assinada, não é pro meu uso, eu uso muito pouco, mas eu tenho ela. E se eu fosse assistir, eu assistiria gravado para ver na manhã seguinte, né, ver na sequência, para não estar ficando muito atento de noite, para não estar muito para cima no período da noite. Entre outras possibilidades aí que você deve ficar atento do sono, né? Eu tenho episódios próprios, episódio 13 e episódio 30 do podcast, que falam só sobre isso. Você deve ficar atento a dores, problemas respiratórios, pernas inquietas, uso de remédios que podem estar interferindo, sonambulismo, parassonias, né? Que daí entre o sonambulismo e a paralisia do sono. Você deve ficar atento aí se você tem problema de desmaios também. Deve estar atento a esses pontos e consultar o médico, né? E um especialista do sono, né? Um psicólogo do sono, um médico do sono, para estar regulando aí a sua rotina do sono. Então esses são os pontos iniciais. Além do sono, então, outro item que eu indico bastante para regular o estresse é a atividade física. Então a atividade física, ela regula bastante. Eu lembro que no passado eu me estressei com duas situações, né, que aconteceram. Então aconteceu uma situação que levou o meu estresse e na sequência aconteceu outra questão ali, ambas ali no serviço, aconteceu outra que eu me senti incomodado, porque aquilo não era a minha demanda e não é algo nem que um psicólogo pode fazer, e assim, eu fiquei bem estressado. E eu fiz atividade física ali, dei a minha corrida naquele final de tarde. Fiquei, né, pensando um pouco sobre isso na corrida, mas aquilo me acalmou. Então é um exemplo, né, de situações estressantes e de como aquilo, a atividade física pode acalmar. Atividade física com regularidade aí pode regular o seu estresse, pode te acalmar de todas as formas. Então regule o seu estresse. Faça atividade física, regule o sono. Por exemplo, eu fiz uma meditação para o estresse no começo do vídeo também, que é algo que ajuda bastante, é algo que reforça bastante esses pontos. A parte médica, ela deve estar em dia, né? Como eu citei na parte do sono, tem os outros pontos que a parte médica deve estar em dia. Então, por exemplo, se você se sente ansioso, se você se sente estressado, você deve estar verificando aí a parte relacionada tanto à saúde mental, né, como os pontos que eu citei, como problemas respiratórios, anemia, vitamina D, ferro, falta de energia. Você deve estar verificando esses pontos para que você consiga estar melhorando eles com o tempo e não piorando, se tratando, né, vendo as necessidades aí do teu corpo, tendo momentos de qualidade. Você também deve estar vendo a questão dos relacionamentos que você tem, né, sejam amizades, namoro, família, seja o que for. Você deve estar muito atento com esses relacionamentos, vendo se eles estão te trazendo momentos de prazer ou se eles estão te trazendo estresse. Você deve regular esses relacionamentos, você deve ter aí práticas, né, para regular esse estresse. Você deve ter momentos de qualidade, então ter momentos aí de qualidade para melhorar
a sua vida, né? Você deve ter esse ponto, porque assim, se você conseguir ter momentos para si mesmo, ter pontos de qualidade, você vai conseguir notar a melhora na sua qualidade de vida, a melhora na sua vida. E repetindo um pouco do que eu citei no episódio anterior, eu falo de 10 comportamentos para regular aí a ansiedade. Eu vou repetir alguns deles aqui que eu ainda não citei, então, para que você tenha um melhor proveito desse episódio. Então, o sono eu já falei, alimentação, regule a sua alimentação. Se você conseguir comer saudável, se você conseguir organizar a rotina da sua alimentação, o tempo da sua alimentação, você vai conseguir melhorar em diversos pontos. A meditação, reza também, se você tem o hábito de rezar, mas é estar conectado por um momento e fazer aquilo, então é extremamente importante para que você consiga estar melhorando esses momentos na tua vida, ter momentos presentes aí na sua vida. Música, então caso você tenha gostos musicais específicos, né, você estar ouvindo as músicas que você gosta, bem como você pode ouvir outras coisas. Se você gosta de podcast, novelas, né, e esse ponto ele é bem flexível. Você pode ouvir em segundo plano enquanto você faz alguma coisa, ou você pode ouvir em primeiro plano bem focado, vendo o clipe, focando naquilo, vendo realmente aquilo. Então, esses dois pontos são bem interessantes e a música realmente é algo que lida com o estresse, é algo bem flexível. Eu já falei das relações com amigos, familiares, né, com relacionamentos, então esse ponto já ficou. Eu já falei sobre tirar tempo para você mesmo e é importante ter gratidão. Foi a sacada do episódio anterior. Então agora eu vou citar alguns comportamentos que eu utilizo nos atendimentos. Nos atendimentos, para regular o estresse e a ansiedade, eu recomendo, por exemplo, que a pessoa brinque com a temperatura, por exemplo, segure gelo para sentir de fato, né, o gelo se derretendo na mão para passar um pouco a ansiedade. É uma ótima recomendação aí para momentos de alto estresse, para momentos em que você está realmente ansioso, então segure gelo. Outro comportamento, né, quando você está mais estressado e tudo, né, você não tem muito tempo ali, já faça uma atividade física intensa, se você tem a possibilidade, né, bastante polichinelo aí, faça 50, 100, 200 polichinelos, faça alguma coisa, né, se você não está também no momento que recém comeu ou bebeu bastante líquido. Então, são comportamentos recomendados aí e invista nesses comportamentos. Tenha realmente aí uma melhora nesses pontos. Outros itens que eu recomendo bastante é a respiração espaçada, que é os exercícios respiratórios que tem aqui no começo, assim como a respiração consciente que eu já fiz diversas vezes no canal. O relaxamento muscular, o relaxamento progressivo de Jacobson, que eu recomendo, é muito bom, eu fiz diversas vezes no canal. Tem aí diversos exercícios que você pode estar fazendo. E na base de uma boa rotina, você deve organizar o seu estresse e ter prioridades para o seu futuro. Você deve encarar o estresse em alguns momentos, mas você vai encarar de forma estratégica. Se aquele estresse não é necessário, não é útil para você ter uma boa qualidade de vida, então você simplesmente deve evitá-lo. Você não precisa encarar e assumir todo o estresse de todo mundo o tempo todo. Você deve encarar o estresse sempre que possível. Se não for possível, não encare o estresse. Tenha uma vida de boa qualidade, tenha bons momentos, tenha ótimos pontos, mas não encare todo o estresse de forma desnecessária, tá? É bem importante que você encare o estresse que é necessário para você evoluir, o estresse que é necessário para você sobreviver e consiga ir gerenciando,
Também é importante você conseguir falar para as pessoas que você está se estressando, seja no relacionamento, seja no emprego, seja nos mais diversos pontos da sua vida. Então, se você conseguir falar para as pessoas, eu estou me incomodando com isso aqui, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquele outro. Se você conseguir, com o tempo, regular o estresse dessa maneira, você vai conseguir estar melhorando a qualidade da sua vida. Então, esses são comportamentos que eu recomendo para o estresse e para você ter uma rotina anti-estresse. Por exemplo, ter vitórias no café da manhã, como eu recomendo no episódio sobre rotina matinal. Então, por exemplo, eu tenho vários comportamentos que eu tenho na minha rotina do café da manhã aí, que inclui xadrez, meditação e inglês, que são comportamentos mais longos, comportamentos aí de longo prazo. Eu bebo uma quantia de água já em jejum também, isso me traz mais pronto para o dia e reduz o estresse que vou enfrentar do dia. Eu já saio vitorioso de casa. Tem outros comportamentos como, por exemplo, respiração durante o dia, né? Eu faço nos atendimentos, e se você sentir aí muito estresse, você estar fazendo respiração, estar meditando, mesmo de olhos abertos aí em momentos críticos, isso é muito interessante. Ter uma rotina que permita você viver e não seja apenas correria. Eu moro em cidade pequena, eu tenho esse privilégio, mas se você mora em cidade grande, tente se adaptar para não viver só de correria. Outro ponto relevante, ter uma rotina, uma higiene do sono, que vá te permitir dormir bem e regular melhor o teu estresse. Fazer atividade física com regularidade, isso é muito importante. Ter momentos que você se conecta, seja consigo mesmo ou seja com outra coisa. Você estar de fato conectado com outra coisa. Por exemplo, eu jogo xadrez. Eu estou conectado com o xadrez quando eu jogo. Assim como recentemente eu descobri o jogo de Ludo. Tem ali no celular, eu jogo no computador e tal. E achei bem divertido. Então eu estou conectado com aquilo e estou no momento presente com aquilo. É algo muito interessante, é uma prática que eu gostei, eu quero jogar de forma presencial e é algo que na minha opinião vale a pena. Jogo com a minha família hoje, eu estarei jogando dominó, eu estou em visita com os meus pais e é uma prática de momento presente. O único problema é quando eu perco. Mas também é algo que regula o estresse, seja momento familiar, seja momento com os amigos. Eu sou muito favorável dos jogos e dos esportes mentais. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe aí que eu tenho diversas práticas nesse sentido. Então fica aí a minha sugestão. Além disso, na sua rotina, você deve ter objetivos claros. Por exemplo, se você está tendo momentos de lazer no final de semana, se você está tendo momentos mais de cunho pessoal, o que você está investindo nesse momento? Eu falo fim de semana de maneira geral, considerando folgas, tá? Mas se você trabalha no fim de semana, entenda-se como momentos que você quer evoluir. E se você não tem tempo de crescer ou fazer outra coisa além de trabalhar, a pergunta que fica é: isso está sendo muito estressante? Realmente vale a pena? Veja mudanças que você pode fazer hoje, que com o tempo vai te permitir ter um controle melhor do estresse. Por exemplo, delegar uma função, passar algumas funções do serviço de casa para os filhos ou propriamente contratar uma pessoa, aceitar que o serviço da outra pessoa não é tão bom quanto o seu e está tudo bem. Você não precisa se matar para fazer tanto serviço. Tem vários pontos aí, até mesmo entrando no toque, nesse perfeccionismo de pessoas que têm que fazer serviço demais. Entenda se o serviço está sendo bom o suficiente, Se o serviço está sendo bom o suficiente, a casa não está uma bagunça, tente terceirizar esse serviço. Tente não ser perfeccionista com tudo o tempo todo. Isso é muito importante, tá? Levando em conta aí a qualidade de vida, levando em conta
os fatores de estresse, é muito importante que o seu estresse e a sua ansiedade estejam regulados. Se você conseguir esse ponto, se você conseguir estar no controle desses itens, você de fato vai estar vivendo a sua vida. Você não vai estar perdendo tempo, você não vai estar enjoando, você vai estar aproveitando a sua vida. E isso vai tornar a sua vida muito melhor. Imagina se toda vez que você fica ansioso e precisa fumar, ou precisa comer, ou precisa gastar, ou precisa fazer alguma coisa, você ter o controle do seu estresse, você regular o seu sono, e mesmo quando você de fato estiver um dia mais ansioso, um dia mais estressante, você se sentir no controle e falar: não, eu não quero gastar, eu não quero comer, a minha vida não é isso, tá? Então eu vou fechando o 38º episódio aqui. Eu espero que tenha trazido alguma sugestão prática, que tenha sido útil esse episódio para vocês. Siga as minhas redes sociais que está aqui na descrição. Tem o canal no Telegram, tem as demais redes sociais aí. Fica o convite também para responder o formulário, né, o questionário que eu tenho para fixar melhor os conteúdos desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.